nós vamos agora imediatamente passar os debates. E aí, na sequência, a gente vai ter uma segunda mesa. Devido ao adiantado da hora, e também a gente tem um próximo evento aqui à tarde, não nosso, mas e por isso a gente tem que terminar pontualmente, eu não vou fazer coffee break, tá? Então, mas sirvam-se, fiquem à vontade durante as exposições e os debates. E aí, terminada essa mesa, imediatamente a gente passa para a próxima. Então, eu queria começar os debates. Geralmente, a gente faz, né, inscrições e todos aqui, seja dessa mesa ou da próxima, né, sintam-se absolutamente à vontade para participar. A Daniela Lara quer falar e depois acho que o Caparrós também gostaria de fazer algumas considerações. Então, Daniela. Bom dia a todos. Eu tinha comentado com a Tati, quando a gente falou de falar sobre IoT, eu falei com ela, eu acho que dá um evento sozinho, né? Daria para a gente ficar aqui o dia inteiro conversando sobre isso. Mas tem um monte de coisas que a gente pode avaliar e ver de operações que podem surgir, que vão dar. Como a Karen disse, a gente é um direito de sobreposição. Então, acaba que a gente vai precisar enxergar esse mercado, enxergar as operações para a gente poder classificá-las nas nossas caixinhas, né? Enfim. Mas, comentando sobre o evento que teve ontem, anteontem, da BDTIC, e que é um evento mais voltado para a área regulatória, mas que teve até um painel de tributário, onde eu estive, o Alberto Macedo, que sempre está com a gente aqui, também esteve lá, o Peroba, e onde a gente discutiu muito a questão de ISS versus ICMS, Lei Complementar 157, Convênio 106, etc., mas o que fica muito claro é que a gente fica discutindo ainda no tributário questões ainda antigas e a economia digital está aí, está lá na frente, a jurisprudência está lá atrás, a legislação está lá atrás, tributária. E a gente está vendo uma transformação muito grande da economia, onde a economia está realmente, a próprio BEPS, né, Action One fala isso, a economia está se transformando em economia digital, e a gente precisa tentar acompanhar isso tudo. Ontem, ficou muito claro nas palestras da Anatel e do Ministério das Comunicações que eu queria colocar, que é um ponto que eu acho que é talvez super importante aqui para a nossa área tributária, que é a necessidade que as empresas de telecom hoje elas estão deixando de ser empresas de telecom e estão migrando para empresas de tecnologia. Mas é muito importante que a rede, né, a infraestrutura, ela seja considerada como um ponto essencial dentro de todo esse contexto, porque sem infraestrutura, sem rede, a gente não tem como falar de IoT, não tem como falar de software as a service, não tem como a gente falar de nada. Então, a gente tem que falar de telecom, né? E quando a gente estava discutindo lá a questão do Plano Nacional de IoT, e que foi apresentado BNDES, Ministério das Comunicações, contrataram uma consultoria para fazer o estudo, etc., ficou muito claro para a gente, isso até que o Rodrigo tinha comentado, que a questão tributária foi deixada de lado dentro do plano, apesar de entenderem que a questão tributária era essencial para derrubar essas barreiras para que a internet das coisas realmente funcione, que as coisas aconteçam. E o representante do Ministério até falou claramente que foi intencional eles não tratarem das questões tributárias, porque eles entenderam que isso poderia, inclusive, barrar o próprio desenvolvimento do projeto. E, quando você lê, o relatório saiu há pouco tempo, do plano de ação, ele tangencia a questão tributária, mas, falando do Fistel, esquece de outros pontos que são super importantes, mas que, no fim das contas, isso vai definir se isso vai ser viável ou não economicamente para quem vai investir nesse setor. O Telebrasil fez um estudo também no início do ano e apresentou um estudo onde que ele dá 19 ideias para viabilizar o IoT. Dessas 19, 13 tem a ver com carga tributária, né? Então, a gente está falando carga tributária de telecomunicações no Brasil é 43%, uma das maiores do mundo. E é um serviço essencial. A gente sabe que a gente tem um país muito grande, não tem como, precisa levar comunicação, né, para o Brasil inteiro, precisa de investimento nisso. O PLC 79, que provavelmente será aprovado, está no Senado, aquela discussão, provavelmente vai tentar desburocratizar
um pouco o serviço de telecomunicação, inclusive para trazer investimento, criando compromissos de investimento dentro das novas autorizações, transformar as concessões em autorizações com compromisso de investimento. A questão também que está sendo bem debatida dos TACs da Anatel com operadoras, para também substituir multas por investimento pelas operadoras em rede, em infraestrutura, também é um outro ponto que está sendo muito debatido. E, principalmente, a questão também dos fundos. O FUSH, o Funtel, são fundos super importantes para isso tudo que a gente está discutindo aqui. O Funtel para investimento em tecnologia, o FUSH para investimento em infraestrutura, em rede. Se não tiver uma alteração na legislação do FUSH, inclusive com o PLC 79, a gente não vai poder utilizar esses recursos para a infraestrutura. E ficou muito claro ontem também, né, Rodrigo, que falta dinheiro, né, para se investir. O Ministério das Comunicações deixou isso muito claro, quer dizer, não adianta falar que que o poder público precisa auxiliar as empresas nesses investimentos porque não tem dinheiro para isso. E aí a gente fica aqui discutindo essas questões tributárias, mas eu acho que tem essa questão de fundo, porque migrar para a tecnologia é uma realidade. Estava lá uma pessoa de operador, tinha algumas pessoas de operadora também, de operadoras das maiores, comentando sobre os novos investimentos da empresa, comentando sobre os novos produtos, etc. Mas a gente precisa olhar com carinho essa questão da tributação do serviço de telecomunicação, porque a infraestrutura é essencial, fica aí nessa guerra fiscal entre estados e municípios, a gente fica discutindo, vem um convênio 106 para poder tributar streaming por ICMS, que é um absurdo. Você tem uma lei complementar que deve definir conflito de competência, e vem um convênio que não tem competência para isso e determina que tem a tributação sobre o ICMS, e as empresas daqui poucos meses vão estar sendo cobradas no streaming de ICMS e de ISS, e vão fazer o quê, né? Então, insegurança jurídica absurda. Mas eu acho que um ponto principal aqui é tentar também tratar, porque também não adianta, a gente vai falar assim, o STJ já definiu, se tem infraestrutura, se tem conectividade, é serviço de telecomunicação, e tudo que vem por cima é serviço de valor adicionado, de uma forma muito genérica, né? Mas, basicamente, seria isso. Software as a service, o que for, mas não é serviço de telecom. Para ser serviço de telecomunicação, você tem que ter rede, tem que ter infraestrutura. E aí, sim, é tributado pelo ICMS. Mas será que isso basta? Eu acho que com o IoT não vai bastar. A gente vai ter um monte de outras coisas. A gente está falando de revenda de telecomunicação, que talvez seja uma atividade ilícita. Então, analisar isso tudo, mas também sob o enfoque de redução de carga tributária para o serviço de telecomunicação, para a infraestrutura, para a rede, eu acho que é um ponto que deve ser essencial, não está sendo tratado no âmbito do plano de IoT. Tem o Plano Nacional de Conectividade, existem outros projetos, etc., para se resolver, talvez, esse imbróglio, para ter mais financiamentos, mais investimentos em rede, mas ontem também tinha uma menina da Intervozes, que reúne algumas associações da sociedade civil, e que deu lá uma sugestão de transformar qualquer serviço de telecomunicação, ou de banda larga, né, na verdade, banda larga, que seria hoje o serviço essencial, e não mais o STFC, não mais a telefonia fixa, transformar isso tudo no regime público. Né? E aí, ou seja, com mais burocracia, tudo bem, você tem mais compromissos, etc., que você pode ter numa autorização, não precisa ser via concessão, mas isso... Eu estava conversando com uma advogada lá que trabalha com pequenos provedores no Rio Grande do Sul, ela falou, se isso acontecer, todas vão fechar. E, hoje, os pequenos provedores é o que levam internet, banda larga, para lugares onde as grandes operadoras podem chegar. Então, burocratizar mais, eu acho que é o caminho oposto, né, do que a gente precisa. Tanto a questão regulatória quanto a questão tributária estão sendo tratadas, então, como eles chamam de elemento catalisador dentro do plano de IoT, ou seja, não sou eu que vou lidar com isso é um outro ponto, tributário não é meu, isso é outra questão. E aí veio a grande ideia lá de um representante do Ministério das Comunicações de falar assim, olha, mas a gente pode também criar uma nova figura, onde não vai ter o ICMS, vai se cobrar o ISS, e aí se resolve a situação. A gente sabe que não é simples assim, né? Então, mas eu acho que um olhar maior, assim,
de nós que estamos aqui debatendo isso, e do próprio governo, etc., com relação à tributação, de rede, de infraestrutura, eu acho que é o principal, antes até da gente estar falando de todas as tecnológicas. Temos que falar também sobre tributação dessas, né, da tecnologia nova. Mas, sem rede, a gente não consegue ter tecnologia nova. E como ter esse investimento e como melhorar isso, eu acho que passa também por redução de carga tributária. Muito bom. Daniela, muito obrigada. Enfim, as reflexões são muito pertinentes. E, enquanto você falava, eu fiquei pensando aqui, quem sabe esse não pode ser o nosso próximo tema, né? Focar antes, né, de discutir se é ISS, se é ICMS, se vai ter royalties ou não, e imposto de renda na fonte, o que quer que seja, pensar numa linha de pesquisa que seja, né, que conecte essa questão regulatória com a tributária, porque, de fato, e aí isso teve muito presente na fala do Rodrigo, sem uma mudança nesse sentido, a gente pode não viabilizar a própria atividade, né? E portanto, o desenvolvimento desse tipo de tecnologia no Brasil e acho que, enfim, é evidente que é o interesse no desenvolvimento, porque o nosso país é um mercado consumidor gigantesco. Né? Então, muito obrigada, muito pertinentes. Passo a palavra para o Roberto Caparrós, que também já é um parceiro de longa data, né? Agora está de volta aqui à Fundação. Muito obrigado, agradeço, bom dia a todos, é um prazer estar aqui de volta. Agradeço a pessoa da Tatiane, do Roberto, da Rita e da Gisele o convite de estar aqui. E eu queria colocar algumas questões muito interessantes, pelo menos do meu ponto de vista, e até endossando um pouquinho o que a Daniela disse. Primeiro, né, tem uma questão de premissa aqui. Me preocupa muito o que eu chamo, às vezes, de vanguarda tupiniquim, coisas que só funcionam no Brasil. Né? Na verdade, a tendência mundial, quando se fala em internet das coisas, quando se fala em internet, é desoneração tributária. Porque, na verdade, primeiro porque existe uma pressão geopolítica para isso. Né? Foi por conta disso que os norte-americanos saíram da situação que estavam nos anos 90, reinventaram um mercado que não existia, e, a partir disso, você olha as maiores empresas do mundo, das 5 maiores, 4 são de mundo virtual. Né? E hoje as pessoas vivem isso. Até os anos 90, as empresas eram produtoras de bens, hoje elas são prestadoras de serviços ou fornecedoras de serviços. E a Karen trouxe uma questão interessante, que é a seguinte: como é que fica a questão da mão de obra nisso? Porque quando a gente fala em internet das coisas, o que a gente está discutindo hoje, que é sempre essa discussão, é ISS ou é ICMS, que, no fundo, a Anatel acaba dando um parecer técnico e aí o judiciário mesmo vai balizar essa decisão baseada nisso. Né? Então, é uma rede de infraestrutura, tem uma transmissão de dados do ponto A ao ponto B, portanto, ICMS, ou é um serviço de valor agregado, que é uma camada que adere a isso e presta um serviço, portanto, ISS. Essa é a discussão que nós temos para hoje. Mas, se nós pensarmos daqui a 10 anos, e todas as previsões de internet até hoje falharam, ninguém nunca acertou uma previsão do que seria daqui a 10 anos, a gente está falando de coisas muito mais complexas. Por exemplo, quando fala em internet das coisas, hoje a gente pensa em um device que vai estar conectado não necessariamente numa rede, mas num protocolo, e aí existe uma intercomunicação entre isso, e tem questões importantes, como, por exemplo, a privacidade e o tipo de informação que vai trafegar nessa rede. Muito bem. Há uns 15 anos atrás, houve uma pesquisa em Harvard, pegando o gancho da Karen, como ficam as questões de mão de obra, fizeram uma pesquisa de quais seriam as profissões menos impactadas em relação às novas tecnologias. E o primeiro lugar do menos impactado deu motorista de caminhão, há 15 anos atrás. Passados 15 anos, hoje, em Phoenix, por exemplo, essa semana começam a funcionar os caminhões autônomos. Talvez daqui a 5, 6 anos, os caminhões serão autônomos, como os carros serão autônomos, e o motorista de caminhão, que era o que se sentia mais confortável por não ser impactado pela internet ou pela tecnologia, talvez seja o primeiro a tomar cuidado com o seu emprego. O outro caso muito interessante, até tem um livro, se alguém, acho que muita gente já leu, mas é um livro seminal para entender o que é o século XXI, é do professor Yuval Harari, que é o Homo Deus, onde ele aborda exatamente o que é a tecnologia e como poderiam ser algumas previsões para o século XXI, com toda a chance de errar, e ele já parte dessa premissa. A outra ideia, por exemplo, é do médico clínico geral. Porque hoje você vai ao médico clínico geral e ele talvez ou te dê aquela posição um pouco aberta, olha, acho que você tem uma virose, fica 2 dias em casa, toma analgésico e volta, ou ele vai te pedir exames para, eventualmente, te dar um diagnóstico. A tendência é que, no futuro, isso seja feito de forma automatizada. O clínico geral vai reduzir a sua atividade e vai ter que virar um especialista. Em São Francisco, por exemplo, tem uma farmácia funcionando já há mais de 2 anos, onde o farmacêutico é digital.
Farmacêutico é um robô, você coloca lá a receita, você apresenta a receita, ele escaneia, eventualmente te dá o remédio, vai buscar na prateleira, te entrega e tem fila na porta, todo mundo quer ser atendido, porque a margem de erro é de 0,1%. Então, assim, existem várias coisas muito mais complexas, né, que vão transcender, não para o que nós temos hoje. O que nós temos hoje é muito bem o que a Daniela falou. Boa parte do território brasileiro nem internet tem, ou precisa do pequeno provedor para chegar até lá, porque não há interesse econômico disso. Mas a questão ICMS e ISS, ela realmente vai passar por uma revisão, não nesse modelo, mas de tantas coisas que virão pela frente. Por quê? Porque quando a gente fala em internet das coisas, nós não sabemos qual é o limite. E isso é tão intrincado, que, na minha opinião, o marco regulatório sempre estará anos atrasado em relação aos fatos. Isso não tem dúvida, né? Há 15 anos atrás, para vocês terem uma ideia, uma experiência pessoal, discutia-se como tributar a internet. E, em termos geopolíticos, em termos internacionais, já havia uma pressão muito grande. Não vamos tributar a internet, porque não há interesse, porque os grandes provedores de serviços e valores na internet são empresas do hemisfério norte, né? E isso é o que ativa a economia deles. Aí, a ideia que surgiu na época, bom, vamos, em vez de tributar o download, que foi o que a Karen falou, eu não sei o que eu estou fazendo de download, eu não sei se é um software de R$1 milhão, se é um streaming, ou se é um joguinho que eu comprei lá na Steam, ou em qualquer loja de produtos virtuais. Vamos tributar o viés financeiro, vamos tributar o fluxo financeiro. Só que isso tem vários problemas hoje. A história do Bitcoin, que é extremamente controversa, né, já mostra isso. O Bitcoin, na verdade, é a primeira manifestação concreta de como vão ser as transações no futuro. E se eu não consigo nem mais tributar o fluxo financeiro, como é que eu vou regular esse mercado? Porque o Bitcoin, não sei se todo mundo está bem familiarizado, houve várias controvérsias, houve escândalos, houve prisões, mas o Bitcoin é extremamente público, porque o Ledger, o livro caixa, ele é público. A transação todo mundo conhece e vários servidores validam. O que você não sabe são as pessoas que fizeram o negócio. E hoje a privacidade é um tema importante. Hoje você tem... Eu, por exemplo, estou aqui no meu celular, eu só navego com a rede VPN. E na rede VPN tem uma questão tributária interessante. Eu sou anônimo. E como é que eu identifico o sujeito passivo da operação? Como é que eu sei quem vai fazer? Como é que eu sei a base de cálculo? Então, assim, existem várias questões muito interessantes que vão, num momento qualquer, quando o Brasil tiver essa estrutura definida, quando a regulamentação desses temas que o Rodrigo trouxe, que são muito importantes, estiver consolidada, a gente vai ter que dar 2 passos para frente, para imaginar coisas que virão por aí e que absolutamente transcendem a discussão ISS e ICMS, que é um pouco reduzida nesse contexto maior. O que a Karen também trouxe, nós vamos entrar em questões de imposto de renda, de transferências internacionais, de remessas para o exterior, de seed royalties, de pagamentos, de triangulações. E isso, eu acho que vai gerar um debate muito, muito profícuo na internet das coisas, porque, assim, até hoje na internet, o que foi tributado? O viés digital de coisas físicas. Então, em vez de comprar esse produto numa loja, e aí teria o ICMS, o IVA, o TEX, eu compro pela internet. Mas isso é muito simples. Eu só estou mudando a logística de compra e de entrega. Isso não é um serviço de internet, isso não é uma atividade de internet. É apenas dizer, em vez de ir na loja e fazer a compra, eu compro pelo site. Em vez de assistir a aula presencial, assisto telepresencial. Isso é muito simples. Quando a gente olha o caminho que essas coisas estão tomando, a complexidade tributária é infinitamente maior. E tenho certeza que aqui na casa, em vários outros momentos, surgirão novos seminários e novas abordagens para essas realidades que a gente nem tem ideia de como serão. Mas a tendência mundial, e nisso o Brasil tem uma posição um pouco preocupante, o Brasil sempre acha novos vetores de tributação. Na verdade, a tendência mundial é desonerar isso ou não tributar isso além do que já se faz no mundo real. Ótimo, excelente, muito obrigada. De fato, são muitos desafios que a gente tem enfrentado aqui, todas as questões são muito instigantes. Eu passo a palavra agora para o James Siqueira, ele é procurador da Fazenda Nacional, e, na sequência, o Gustavo Carmona, da Ernest, também está inscrito. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Rita pelo convite, a Tatiane também. É sempre um prazer presenciar esse tipo de debate. Eu acho que o ambiente da GV é bastante arejado e, para mim, é uma satisfação muito grande estar aqui. Eu só queria fazer alguns apontamentos, porque, na verdade, como esse debate ele é largo, a gente pode fazer diferentes cortes epistemológicos e tratar
dele e frequentar diferentes dúvidas. A minha questão aqui, ela vai um pouco na linha do que o Rodrigo falou, do papel da regulação, né, do aspecto regulatório aplicado à nossa realidade tributária. O que eu tenho percebido, pelo que eu estudei desse assunto, é que tem um movimento muito claro. Nós, tributaristas, olhamos para a área regulatória em busca de soluções. Ao passo que, na área regulatória, e eu cito aqui o Plano Nacional de IoT, eles não querem saber dos problemas tributários. Por que isso? Porque, quando nós vamos a eles, nós levamos um monte de problema antigo, e eles estão tratando de inovação. Né? Então, é essa a nossa posição hoje. Hoje, de certa maneira, querendo ou não, nós, do tributário, representamos o arcaico. Nós representamos o problema que é relacionado à criação de inovações e de soluções que levem a algum tipo de desenvolvimento econômico. E aceitamos isso de uma forma até um pouco subserviente. Quer dizer, qual do nosso cabedal jurídico, o que a gente tem, efetivamente, para lidar com os problemas que nos são apresentados? Eu acho que, de certa forma, a gente aceita uma posição relativamente cômoda de achar respostas em espaços que não são nossos. Sim, é um direito de sobreposição, sem dúvida nenhuma. Mas a gente vai ter que lidar com isso continuamente. Com isso o quê? Analisar modelo de negócio. A gente sabe que é serviço, a gente sabe que é produto, a gente sabe que é mercadoria, a gente conhece a tributação, mas, na hora em que todas essas coisas se misturam, a gente já tem alguma dificuldade para fazer os enquadramentos. Basicamente, por quê? Porque a nossa leitura é uma leitura fragmentada. Por exemplo, na internet das coisas, mais até do que o software as a service, a gente tem o product as a service, que é esse processo de servicificação de produtos. A geladeira, por exemplo, o carro. Então, cada vez mais são produtos que prestam serviços sem uma intervenção humana. E, atrás daquilo, sempre haverá diferentes modelos de negócio. Então, aí é a parte introdutória. E aí, daqui para frente, é dúvida. Dúvida em relação a quê? Em relação ao caráter regulatório. O que nós, tributaristas, podemos esperar da regulação? Né? O primeiro sinal já foi dado. Na discussão do Plano Nacional, esse assunto é secundário. Muito embora ele apareça problematizado, são 3 itens, né? 19, 13 itens envolvem carga tributária. É claro, porque os terminais são altamente tributados. Então, se sempre a leitura tributária passar pela análise de serviços de telecomunicação, essa tributação vai ser altíssima. Então, e aqui, nesse ponto, eu faço um pouco o papel do advogado-diabo, levantando um pouco esse aspecto de... Não me soa tão absurdo ou tão simplório o representante do Ministério das Comunicações pensar no conceito próprio de IoT. Eu acho que isso talvez seja do ponto de vista estrutural, seja uma simplificação, é verdade. Talvez certamente isso deva levar a outra reflexão. Mas, do ponto de vista do consenso federativo, talvez nos ajude a ter um conceito de serviço mais, não digo exatamente unificado, mas mais consensual. Porque a discussão aqui, ela não me parece que esteja relacionada a uma complexidade, ao entendimento se é serviço, se é mercadoria ou não. Mas é uma disputa, na verdade, de capacidades tributárias, nem de competência, de capacidades tributárias. Cada ente vai arrancar dali, daquela geladeira que presta um serviço, que tem uma determinada funcionalidade, algo que lhe interesse. Então, um serviço, aquilo é um produto, como isso é remunerado, e aí você tende a ter uma acumulação de tributação. Né? E é basicamente por quê? Porque a nossa tecnologia no direito tributário, para interpretar isso, ela provavelmente é arcaica. A gente olha serviço e esse conceito ele está derretendo. Não é um problema brasileiro, não é um problema da sandice do nosso federalismo. É um problema mundial. Nos Estados Unidos tem esse problema. Também um estado que entende que é serviço, o outro entende que não é, e acaba
tendo uma guerra fiscal. Então, a minha questão aqui é qual é o papel da regulação na compreensão de conceitos tributários. E aqui é dúvida. Eu vim com uma resposta entendendo, não precisa regular. Não precisa regular porque não tem falha de mercado. Eu não consigo ver falha de mercado, e um dos pressupostos da regulação é a falha de mercado. Daí, com as exposições, eu passei a pensar no seguinte, mas tem falha de governo. Governo amplamente considerado, entes tributantes que disputam capacidades tributárias e que nos levam a conclusões absurdas, ao absurdo de cumular a tributação, porque cada qual entende aquele modelo de negócio de uma maneira. E isso leva a consequências. Né? Então, por exemplo, na fala do Roberto, ele já considerou, né, já se junta no processo uma posição da Anatel e aquilo define o que é ISS ou ICMS, seja lá o que for. Eu acho que é o problema anterior. A gente já lida com a ideia de contencioso. Quer dizer, haverá um contencioso. O posicionamento da Anatel, ele, de certa forma, arbitra aquilo de uma maneira indireta, mas ele arbitra aquilo. E todas as questões vão ser resolvidas na área regulatória, com advogados voltados à área regulatória, e a nossa posição, de certa forma, de tomadores desse know-how, desse conhecimento jurídico. Então, a minha pergunta é, como o tributário, né, nós do tributário, como nós lidamos agora com esse conceito de serviço que está absolutamente fragilizado? Ele está sendo rigorosamente desconstruído. Então, talvez um conceito que não precisa ser necessariamente na legislação regulatória, isso eu tenho dúvida, né, nessa dicotomia falha de governo, falha de mercado. Eu tenho certeza que tem um problema de falha de governo. Eu não estou tão certo de que haja um problema de falha de mercado. Mas talvez um conceito um pouco mais ajustado e consensual à realidade do tributário, que não necessariamente passe pela área regulatória, nos sirva. É claro que isso envolve um debate mais amplo, um debate sobre o nosso modelo federativo, mas eu acho que, enquanto a gente aceitar com alguma naturalidade que a Anatel, ou qualquer outra agência, ou qualquer outro agente, estabeleça se é serviço telecom ou que tipo de serviço eu acho que a gente está numa posição pedestre. Eu acho que a gente tem que pensar nisso não aceitar isso exatamente como uma premissa. A gente tem que enfrentar o assunto a partir disso. O que a gente tem na nossa legislação, não só em termos semânticos, né, a discussão do que é serviço e o que não é, mas o exercício de capacidades tributárias. Talvez, insisto, um conceito de serviço voltado para a IoT seja, sim, útil. É isso. Obrigado. Muito obrigada, James. E a sua fala vai muito, né, no sentido da fala do Roberto Caparrós, e essa disputa, né, entre estados e municípios que a gente tem estudado bastante, e ela é viva, né, porque cada dia a gente tem uma determinação diferente, no sentido da tributação, ICMS ou ISS, ela, de fato, ela só vai ser resolvida numa reanálise do nosso pacto federativo ou a partir do abandono dessa dicotomia, ICMS e ISS, e a consideração de uma tributação federal. Mas, para a gente chegar até lá, né, a gente precisa de muito debate, coisa que não está acontecendo. Ao contrário, né, você tem uma guerra, literalmente, entre estados e municípios, é isso, né, tributação de streaming pelo ICMS é uma coisa assim absolutamente inacreditável. Então, obrigada pela sua fala. Eu vou passar a palavra para o Gustavo. E aí, o Gustavo Carmona, que é diretor executivo da Ernst Young e um amigo de longa data, e eu vou passar a palavra para ele, e aí, imediatamente, a gente dá início ao próximo painel. Eu convido a todos que estão aqui nessa mesa para permanecerem, para a gente conseguir ficar dentro do horário. Gustavo. Legal. Obrigado, Tatiane. Antes de mais nada, agradeço o convite e parabenizo a todos aí que já se manifestaram também. Vou tentar ser bem conciso. Eu acho muito interessante essa questão exatamente do regulatório. Definitivamente, acho que a Karen já deixou claro a importância que tem da análise da situação regulatória para poder chegar a algumas conclusões no que tange a tributação. Mas, de fato, até como todos já mencionaram, a velocidade das mudanças faz com que a gente esteja sempre correndo atrás
e olhando o passado, né? Especificamente nessa situação, a gente, quando vê as discussões, e a Karen apontou bem isso, muitas vezes o que parece muito novo, muito diferente, ao ser esmiuçado, a gente está falando de uma operação típica, né? Isso eu lembro de uma situação na Sanfran, na época de estudante, teve um seminário que era sobre direito da computação, né? Imagina se isso ainda... em que veio um professor titular de uma universidade do Sul para falar sobre essa cadeira, falou sobre meia hora, e um professor da USP falou assim, bom, muito interessante, mas eu acho que tudo isso a gente resolveria com o direito civil, direito comercial. Claro que, de fato, a gente está vendo que há coisas que precisam ser analisadas de forma específica, mas, já que o regulatório nem sempre vai dar conta, temos, sim, que olhar para o contrato em si, a relação comercial que está sendo avaliada, não só o objeto digital ou o meio que está sendo utilizado para poder fazer viável aquela relação. Óbvio que, quando a gente faz isso, eu acho que um exemplo, Rodrigo citou a questão do GPS. Eu vim de uma situação mais interessante. Não era o GPS. Quando eu aluguei o carro, me deram um modem 4G. Eu aluguei o modem 4G, que então podia usar para o Waze, mas eu também podia usar para fazer uma ligação via WhatsApp, né? Sem pagar também nenhum royalty para o WhatsApp, mas, e nem para o Waze. Mas, quer dizer, é telecomunicação? Será que, então, não preciso olhar o contrato específico, que às vezes nem vai ter algo nesse sentido, mas quem se responsabiliza por aquela conectividade? É a locadora ou ela só está cedendo algo? Quer dizer, se a gente trouxesse isso para o ambiente brasileiro, então, cessão, já iam querer tributar pelo ISS, né? A gente já monta uma outra discussão, e a gente entraria em ICMS e ISS. Bom, se eu usei esse carro, fui para outro país, é uma exportação de serviço de telecomunicações? Quer dizer, a discussão vai muito ampla. E aí a gente cai num problema, sim, relacionado ao Brasil, que é ter entes tributantes diferentes, em ambas naturezas. A solução poderia ser uma alteração legislativa nesse sentido? Sim, mas também o que a gente vê, sim, em outros países nessa situação é uma rapidez em se julgar casos dessa forma, né? Ou de se regulamentar situações específicas via INs ou convênios. Aqui no Brasil, quando a gente fala de convênio, a gente está falando de CMS, volta a briga do ISS. Então, precisaríamos ter, sim, uma rapidez maior na emissão de decisões que decidissem de quem quer, de fato, o direito de tributar aquela operação, com base em situações específicas que pudessem aí ser replicadas, né? Um código tributário ou uma legislação tributária que vá, de fato, analisar cada situação específica, nós não vamos dar conta. Enquanto a gente começou esse ano a falar mais pesado de automação no Brasil, no Oriente Médio, uma robô já tem cidadania. Quer dizer, vai ter INSS sobre a coisa corre muito rápido, né? Muito obrigada. Essa questão, né, da tributação dos robôs, ela é super interessante. No final do mês eu vou estar numa mesa sobre isso, porque tem a ver com a perda dos empregos, né? E aí, né, na IFA, cadê a Ana? Exatamente. Exatamente, porque aí como você vai financiar o sistema de seguridade social? Então, é um outro tema bem interessante.